E aí, pessoal, boa noite. Estão gostando da nossa celebração de Natal? Estamos aqui ao vivo para trazer para você uma palavra de esperança. Noite de esperança, esse é o tema que nós demos para a nossa celebração de Natal. Gostaram de visitar nossas casas? Os pastores compartilharam um pouquinho do que foi o Natal para eles. E graças a Deus, né? Nós somos gente como a gente e podemos então partilhar com vocês aí aquilo que é a nossa vivência em família. Queridos, eu quero trazer uma reflexão para vocês, tem muito a ver com essa música que a gente acabou de ouvir, e eu gostaria de ler dois textos da palavra de Deus. O primeiro deles está lá em Lucas, capítulo 2, vamos ler do verso 25 a 32. Lucas, capítulo 2, verso 25 a 32. O texto diz assim: em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias, enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo, louvou a Deus e ele disse: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória a teu povo Israel. Queridos, eu sou apaixonado por esse texto. E cada vez que eu leio essas narrativas do Natal, nesta época do ano, eu tento me imaginar dentro daquela realidade. Imagina Simeão, um homem de muita idade, indo ao templo para adorar, e naquele momento ele se encontra com José e Maria com um bebê no colo. Mas ele estava crendo, porque havia uma promessa que o Espírito de Deus tinha dado para ele, uma promessa de esperança. Diz aqui que Simeão esperava a salvação de todo o povo de Israel. E para esperar ele precisava de fé. E tendo fé e esperança, Simeão estava no templo. E ele havia ido no templo para adorar. E aqui então, quando ele vê José e Maria com aquele bebê nos braços, ele faz uma oração tão poderosa. Ele diz assim para Deus: Senhor, agora você pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a salvação, a promessa se cumpriu. Que testemunho maravilhoso de fé. Agora eu quero ler um outro texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, o último verso deste capítulo. Todos nós sabemos que 1 Coríntios 13 fala sobre o amor. É um hino que fala a respeito do amor de Deus, do amor ágape, do amor sacrificial. E no verso 13 deste capítulo, Paulo escreve: portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Portanto, eu quero trazer para vocês nessa noite, onde celebramos o Natal, essa reflexão sobre este tema: tenha fé, esperança e amor. Tenha fé, esperança e amor. Noite de esperança. Quando a gente pensa em noite, a noite é uma referência de algo escuro. A noite é referência de algo que nos traz muitas vezes insegurança.
muitas coisas ruins acontecem durante a noite. A noite é temerosa, a noite traz medo. Mas esperança é acreditar que alguma coisa que a gente muito deseja vai acontecer. Então a impressão é que existe um paradoxo nisso. Noite de esperança. Mas este tema foi tirado daquela passagem onde os pastores foram até Belém, os pastores que vieram do Oriente, foram até Belém adorar a Jesus. E eles passaram por Jerusalém, eles falaram com Herodes. E à noite então, guiados por uma estrela, eles chegam naquela estrebaria. Aquela foi uma noite de esperança, porque aqueles pastores ouviram os anjos dos céus cantando glória a Deus nas maiores alturas. Mas também, muitas vezes, a nossa esperança, ela pode estar fundamentada numa utopia. O esperar simplesmente não significa que algo irá acontecer. Não é simplesmente porque nós desejamos algo que isto virá a se tornar uma realidade. O contexto da época em que Simeão estava vivendo aqui, aonde se falava muito de um libertador, de um Messias, era um contexto de opressão, da opressão do governo romano sobre a nação de Israel. E aquela nação ansiava por liberdade. No entanto, não somente uma liberdade política, mas uma liberdade do cativeiro, da enfermidade, da opressão maligna, das doenças, das circunstâncias de vida, da pobreza, da miséria. Havia um anseio naquela nação. E aí eu estava me perguntando, qual é a nossa expectativa hoje? O que nós esperamos nessa noite tão tenebrosa que nós vivemos nesse ano de 2020? Foi um ano que foi como uma noite sombria, trevas. E nós ainda estamos vivendo nesta noite. E aí eu pergunto, será que nós podemos ter esperança nesta noite que parece nunca se acabar? Muita gente está colocando a sua esperança na vacina. Muitas pessoas estão colocando a sua esperança em políticas públicas. Muitas pessoas estão colocando a sua esperança na ciência. E alguns colocam a esperança simplesmente no fato de que vai virar o ano e de repente tudo isso vai se dissipar. Talvez esperanças infundadas. Talvez esperança que esteja fundamentada numa utopia. Mas nós queremos falar aqui de uma verdadeira esperança. Aquela noite, quando os pastores foram visitar Jesus, era noite sim, mas eles foram guiados por uma estrela, para aquele que seria a fonte de esperança. E assim é conosco hoje, nós estamos caminhando numa noite escura, mas há uma estrela que brilha, e uma estrela que nos leva àquele lugar onde nasceu o Senhor, o Salvador, que agora não é mais um bebê, mas é aquele que se assenta à direita do Pai e governa o mundo soberanamente. A esperança nunca pode caminhar sozinha. Baseado aqui nesse texto de 1 Coríntios, ela sempre está de mão dada, ou de mãos dadas com mais duas virtudes do cristão, daquele que crê. A esperança sempre está de mão dada com a fé e com o amor. A fé, a esperança e o amor. Fé, vamos falar de fé. Em tempos tão difíceis, em tempos de tanta incredulidade, em tempo onde tantas circunstâncias nos fazem descrer, nós precisamos de fé. Querido, para ter esperança é necessário ter fé. Quem tem fé tem esperança. Porque a fé, como diz lá Hebreus, é a certeza daquelas coisas que nós esperamos.
A fé é a certeza de que a gente vai receber as coisas que esperamos. Porque o nosso Deus é fiel. Fé não é uma opinião. A fé é uma certeza. Nós vivemos uma nação muito crédula. As pessoas dizem ter fé, mas muitas vezes essa fé é circunstancial, é uma fé que é simplesmente um discurso. E a grande pergunta não é, você tem fé? Mas a grande pergunta é, aonde você coloca a sua fé? Em quem você coloca a sua fé? Isso vai fazer toda a diferença. E vai te dar forças para esperar quanto tempo for preciso. A fé te leva à esperança. Há uma frase de Lutero, que foi o grande reformador, ou aquele que abriu a porta para a reforma protestante. Ele diz o seguinte: uma das virtudes mais nobres e preciosas da fé é fechar os olhos e ingenuamente desistir de explorar o porquê e o para quê, e alegremente deixar tudo para Deus. A fé não insiste em conhecer a razão para as ações de Deus, mas considera Deus como a maior das bondades e misericórdias. Que definição maravilhosa essa de fé. Feche um pouco os teus olhos. Fé é isso, fechar os olhos e ingenuamente crer, esperar, ingenuamente desistir de buscar explicações quando não há explicações. Há muitas perguntas que estão fazendo e nós nos fizemos neste ano, para as quais nós não temos resposta. Mas nós podemos continuar caminhando firmes pela fé, porque ingenuamente nós cremos em Deus, nós confiamos nele. É como uma criança que pode fechar os seus olhos, porque ela sabe que o seu pai irá guiá-la. A nossa fé é como aquela estrela que guiou os pastores até Belém, a fonte de toda a esperança. Querido, você tem fé? Tenha fé, porque esta fé vai te conduzir para a fonte de esperança. Agora, em segundo lugar, vem a esperança. E esta é a segunda grande virtude que todo aquele que crê deve ter. Porque aquele que crê não teme. Aquele que crê espera com paciência. Aquele que crê tem uma promessa. E é a esperança que nos mantém vivos. É a esperança que nos dá força para prosseguir, não é verdade? Se você e eu chegamos até aqui é porque nós temos esperança. Falar de esperança é falar de futuro, é falar daquilo que ainda não aconteceu, é ter expectativa. Eu gosto muito de um verso do capítulo 15 de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo, ele discorre a respeito da ressurreição dos mortos. E quando a gente fala de ressurreição, a gente fala de esperança. Esperança para aquele que está morto. Até para aquele que está morto tem esperança. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. E o apóstolo Paulo fala isso: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu tenho pensado muito nesse texto nos últimos dias. Se a minha esperança é somente por aqui e agora, para algumas semanas ou meses,
para um ano que vem sem Covid, eu sou o mais infeliz dos homens. Porque a esperança que Deus quer nos dar é uma esperança para a vida eterna. E a esperança que está fundamentada na fé em Cristo Jesus, ela não é falsa. Não é aquela esperança que eu aguardo, que eu espero e ela nunca chega. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Simeão estava firme, mesmo que a sua espera foi longa, porque o Espírito de Deus havia confirmado no seu coração que havia uma promessa. E nós temos a esperança da vida eterna, e esta é a maior de todas elas. Quando eu olho para tudo que nós estamos vivendo, eu penso, isto não é o fim, mesmo que seja aos olhos humanos o fim, porque nos deparamos e nos enfrentamos com a doença e com a morte. Mas aos olhos de Deus isso não é o fim, porque nós temos uma esperança que é eterna. Paulo ainda lá no capítulo 5 de Romanos, ele vai escrever a respeito de como essa esperança é gerada na nossa vida. E você sabe aonde começa o processo da esperança? Na tribulação, nas provações. E as tribulações geram perseverança, e a esperança gera experiência, e a experiência gera esperança. É no meio da tribulação que a nossa fé é consolidada, e a nossa esperança é fundamentada nesta fé. E lá no verso 5 deste capítulo 5, Paulo diz, essa esperança que é gerada na fé em Cristo Jesus, ela não nos deixa decepcionados, ela não nos confunde, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Que coisa maravilhosa, uma esperança que não decepciona. Você já esperou por algo que nunca aconteceu na sua vida? Uma promoção que nunca aconteceu, um curso que você nunca conseguiu fazer, uma viagem que nunca se realizou. Todos nós temos as nossas frustrações. Muitas vezes nós esperamos e não alcançamos. Mas quando esperamos em Cristo, quando a nossa esperança está fundamentada na verdade de Deus, essa esperança não nos decepciona. Porque o Deus que prometeu é o Deus que cumpre. E esse texto termina dizendo que a esperança não confunde ou não decepciona, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. E aí vem a terceira virtude da vida do cristão, o amor. Enquanto fé e esperança tem a ver com Deus, o amor tem a ver também com o meu próximo. O amor dá segurança a esta esperança, porque o amor diz respeito à confiança. Eu sei que Deus me ama, e porque eu sei que Deus me ama, Ele tem o melhor reservado para a minha vida. A gente costuma dizer que o melhor de Deus a gente ainda não viveu. Eu creio nisso, eu não sei você. Eu não vivi o melhor de Deus ainda, porque Ele é meu Pai. Eu estou seguro no amor de Deus. Este amor me constrange. Deus me ama muito mais do que eu mereço. Eu olho para o meu passado e para a minha história e penso, quantas coisas eu já alcancei por causa deste amor de Deus. Por este Pai de amor, que tem planos de paz, que tem um futuro e esperança para os seus filhos. O amor move as pessoas a saírem do seu mundo e abençoarem o outro. E talvez eu estava pensando, é por isso que o amor ocupa aqui o terceiro lugar nessa descrição das virtudes: fé, esperança e amor. Este é o caminho sobremodo excelente. O amor a Deus, sim, mas este amor a Deus que é refletido no meu
amor para com o próximo. Esses dias eu estava lendo a reflexão de um pastor amigo e ele diz o seguinte: a pior pobreza é o desconhecimento do outro. A gente não está falando de pobreza material, mas desconhecer o outro, não enxergar o outro como seu próximo, é a maior miséria que o ser humano pode existir. A gente vive hoje num discurso tão intenso do eu, do para mim, do eu mereço, que a gente esquece que a essência do cristianismo é o amor, é a doação, é o próximo. Todas as esperanças que não estão fundadas na verdade da fé e do amor trazem confusão e desilusão. São esperanças falsas. Portanto, a gente precisa fundamentar a nossa esperança na fé e no amor. E Paulo, quando ele encerra este versículo, ele diz assim: porém, a maior delas é o amor. Nós queremos ter mais fé, sim. Esta fé irá nos trazer esperança, sim. Mas a virtude que irá transpor o tempo e irá permanecer por toda a eternidade é o amor. Porque quando nós estivermos com o Senhor, a gente vai precisar de fé? Não. Quando nós estivermos vivendo a eternidade diante do Pai, a gente vai precisar de esperança? Para quê? Mas o amor permanecerá. Porque o amor é aquilo que nos une. Queridos, eu quero encerrar aqui a minha reflexão, te desafiando a neste Natal que será tão diferente, neste Natal que será talvez tão triste para muitos, neste Natal onde teremos que improvisar. Você pensasse um pouco sobre isso? Você deseja ter esperança? Você deseja esperança para a sua vida, para os seus próximos dias, semanas e anos? Não somente uma esperança passageira e temporal, mas uma esperança eterna. Então desenvolva a fé e o amor, para que a tua esperança possa ser muito sólida. Como Simeão, aquele homem da narrativa do texto que nós lemos, olhou para aquele bebê, e ali ele creu na esperança e na salvação que vinha de Deus. Eu te desafio, eu te convido a você olhar para a cruz e crer que ali está toda a sua esperança e a sua salvação. Que a estrela que guiou os pastores à manjedoura seja a mesma estrela que te guie para o Calvário, para a cruz, para aquele lugar aonde Jesus Cristo morreu para salvar a você e a mim. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E eu queria orar com você, mas antes eu quero rapidamente mencionar que hoje à tarde, talvez os nossos líderes se lembram disso, nós estamos orando pela Jana e Henrique. Janaína é uma jovem que está completando hoje 29 anos de idade. E ela está na luta contra uma enfermidade. E nessa tarde eu tive a oportunidade de visitá-la no hospital, conversar com a Jana e orar com ela. E eu gostaria que nós nos uníssemos com esta família. Orei também com o Henrique, esposo dela, jovens, e com seu Pedro, o pai da Jana. Eu pude desafiar a Jana a colocar as mãos dela nas mãos, a vida dela nas mãos deste Deus, que é o Deus de toda a esperança. E eu orei com ela desta forma, para que a vida dela fosse 100% rendida e entregue ao senhorio de Jesus Cristo. E nós estamos juntos com essa família. Isso pesa o nosso coração.
Há muitas pessoas sofrendo. E por isso talvez o nosso Natal também seja diferente. Porque a Bíblia nos ensina a chorar com quem chora, sofrer com quem sofre. E na minha oração agora, talvez você tenha os seus motivos, talvez você tenha pessoas enfermas, talvez você tenha perdido amigos, familiares neste ano. Talvez o teu coração pese por ver tanta dor e tanto sofrimento no mundo. Mas eu quero te convidar a você se firmar nesta esperança. Nessa esperança que não é somente para este mundo, nessa esperança de vida eterna. E talvez também a passagem deste ano seja um tanto quanto diferente das outras. E nós não sejamos tão levianos em dizer que 2021 seja um ano novo. Porque esta é uma esperança utópica, é uma esperança falsa. Não coloquemos a nossa esperança naquilo que não tem fundamento, mas coloquemos essa esperança na fé e no amor que provém de Deus nos nossos corações. Vamos orar. Deus amado, obrigado, Jesus, porque o Senhor um dia abriu mão da sua glória, desceu neste mundo, assumiu aquela cruz, foi ressuscitado ao terceiro dia pelo Pai, para nos dar vida, para nos dar verdadeira esperança. Obrigado, Senhor, porque a tua esperança não confunde, a tua esperança não me desilude, porque é uma esperança eterna, porque é uma esperança que está fundamentada na fé e no amor deste Deus tão maravilhoso e tão grande. E eu quero orar, Senhor, nesta noite, por pessoas que estão nos ouvindo aqui, e talvez estejam ali no seu coração dizendo: eu desejo ter fé, esperança e amor no final deste ano. Talvez enfrentando lutas, mas no meio dessas lutas enxergando Deus, entendendo a presença de Deus diante de todo o sofrimento que nós estamos vivendo. Pai amado, que esses olhos se levantem, que a estrela os guie para a cruz, aonde há rendição, aonde há arrependimento, aonde há confissão de pecados e aonde há uma nova vida. A maior esperança que nós podemos desejar neste Natal é esta nova vida que o Senhor veio nos trazer. Porque um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. Este é o Jesus, o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Que verdadeiramente esse Jesus nasça no nosso coração. Deus, e eu quero lembrar aqui de uma forma muito especial da vida da Janaína, do Henrique, do seu Pedro que eu conheci nesse dia, dessa família, Jesus, que passa momentos de luta, que sofrem, que estão em aflição. Só o Senhor conhece, Jesus, ninguém mais. Só o Senhor contempla a dor, as dúvidas, os questionamentos. Mas nós oramos como igreja. Se una a mim agora, igreja. Nós oramos como igreja para dizer para o Senhor: Senhor, estende a tua mão de poder, Senhor, sobre a vida da Janaína e do Henrique, Senhor. Deus, ministra a vida, Senhor, deste casal, especialmente a vida da Janaína. Vai até aquele hospital, vai até aquele leito, manifesta o teu poder. Somente uma palavra tua dirigida a Janaína tem poder. Senhor, eu disse para a Janaína nessa tarde que o Senhor é o Deus do impossível, porque para Deus não há impossível. E é nesse Deus que nós cremos, é essa fé que nós temos, é esta esperança e esse amor que nós confiamos. Visita, fortalece, que a Janaína e o Henrique se prostrem diante do Senhor, se rendam diante do Senhor e recebam a graça do teu consolo, da tua presença bendita, Pai, em nome de Jesus. Deus amado, e que nós possamos encerrar este ano com corações reflexivos, Senhor,
perguntando o que nós estamos fazendo nesse mundo, perguntando para que somos igreja nesses dias. Deus, e que a gente possa romper com todos os nossos medos, inseguranças, temores, para podermos ser os braços, os pés, a boca, os olhos, os ouvidos do Senhor neste mundo que está tão confuso e tão atribulado. Que nós, igreja de Jesus Cristo, sejamos agente de esperança, de salvação, de fé e de amor para este mundo. Em nome de Jesus. Amém.